Shalom a todos, que o Eterno possa estar abençoando cada um de vocês. E hoje nós vamos trazer mais um estudo que nós temos aí da nossa congregação, Congregação Bnei Israel. E congregação essa, e uma surpresa aí para o meu amado e meu amigo irmão Ivan. No final você fala, meu irmão, que a gente está colocando um ponto para a gente se reunir nos sábados, lá perto da casa do irmão Carlos. E você vai gostar, mesmo. Um local para a gente. Não vai ser um ponto religioso, né? Vai ser um ponto onde a gente vai, como uma Beit Knesset, né? Uma casa de estudos do Eterno, onde a gente vai se reunir para ler as Escrituras. E, dando continuidade aos nossos estudos semanais, todas as terças-feiras, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre essa porção que eu venho trazendo sobre práticas diárias, né? E hoje eu escolhi como tema desse estudo, mudando nossa estrutura. Por que eu coloquei como tema isso? Porque se faz necessário para cada um de nós, meus irmãos, mudar a nossa estrutura de vida, que é assim que a Escritura quer que todo servo do Eterno faça, que ele mude a estrutura de vida, que ele ande em conformidade com a vontade do Eterno e não conforme a nossa própria vontade. Porque a nossa vontade muitas vezes vai nos levar por caminhos que são destrutivos, caminhos de angústia, de sofrimento, caminhos que no início parecem ser bonitos, caminhos que muitas vezes parecem ser produtivos, mais felizes, mas que no final a gente só encontra desilusão, solidão, sofrimento. E o caminho que o Eterno trilhou para a gente é bem maior do que isso. E o Eterno, ele age principalmente na simplicidade. O Eterno odeia, abomina a arrogância, o ego, como é que eu posso dizer? A impetulância, né? Então, na realidade, a Escritura, a Bíblia, ela é feita justamente para minar e quebrar essa prepotência que o ser humano tem. Então, justamente, quando a gente muda a nossa estrutura arrogante, soberba, respondona, quando Adão veio Havá, Adão e Eva, eles estavam lá no paraíso, eles pecaram, né? Comeram do fruto proibido. Quando o Eterno chegou para Adão, a primeira coisa que ele disse foi o quê? A mulher que tu me deste me deu de comer do fruto e eu comi. Ou seja, ele colocou a culpa no Eterno. Ele trouxe um ar de arrogância e petulância sobre a vontade do Eterno, ou seja, que a imperfeição não estava nele, sim no Eterno, que criou um ser imperfeito. Então, todos nós devemos tomar cuidado para que a nossa ação, a nossa forma de viver não seja arrogante, soberba, achando que a gente é autossuficiente, que a gente pode tudo, onde na realidade, meus irmãos, chega um momento que a conta chega um momento que a gente vai quebrar a cara, e é aí que, sim, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que vai se moldar conforme a vontade do Eterno, vai mudar a sua estrutura, a sua forma de viver. E isso é inerente ao tempo, a quantidade de anos que você já viveu sobre a Terra, e é justamente sobre esse tema que a gente vai falar hoje no nosso estudo. Justamente sobre esses intempéries que a vida pode nos dar, esses momentos de angústia e que no nosso dia a dia a gente pode encontrar muitas dessas barreiras, né? Que muitas vezes nos impedem de alcançar resultados satisfatórios nos nossos relacionamentos, tanto pessoais, sejam em nossa casa também, em nosso trabalho, ou até mesmo na nossa relação para com o nosso Criador. Então, essas barreiras, meus irmãos, são justamente os limites da nossa personalidade. Todos nós aqui, cada um de nós, a gente tem o nosso limite. A gente tem as nossas barreiras pessoais. Alguns vão ser mais introspectivos, vão ser mais fechados. A gente vai ter que quebrar um pouco dessa barreira para ter o nosso convívio social. Alguns vão falar muito, ser muito abertos, mas existem ocasiões que é necessário, se faz necessário você ser mais resguardado. Então é necessário você quebrar também essa barreira, saber o seu limite
Alguns vão ter problemas com vícios, podem nem achar que estão viciados, mas vão ter problema com vícios. Alguns vão ter problemas com ganância, com arrogância, com imoralidade sexual. E é tudo isso que o Eterno limita e às vezes transcende através da sua palavra. É o manual que o ser humano tem que estudar todo dia para que ele possa compreender a verdadeira vontade do Eterno. A verdadeira vontade do Eterno se dá no conhecimento da Escritura. Às vezes, na nossa inexperiência, na nossa forma de pensar, a gente imagina que eu vou ler um texto hoje, amanhã eu vou ler daqui a pouco outra coisa, de totalmente desconexa. Daqui a pouco eu vou ler outra coisa, e aí eu estou fazendo o meu papel, eu estou buscando ao Eterno. Mas a busca do Eterno, ele chama os seus servos de Talmidim, Yeshua chama, né? De discípulos. Esses discípulos, justamente, vem da raiz de uma palavra que quer dizer aqueles que se sentam para estudar, aqueles que se sentam para buscar, para conhecer. Então, se sentar quer dizer o quê? Que você vai estar sentado, anotando, prestando atenção, meditando naquelas palavras para é, para que essas palavras possam se fazer valer em sua vida. Sabe o quê? Ô, meu filho, Fabiana, veja se o A tá no. Bote no mínimo, por favor. Muito bem. Então, se for necessário a gente buscar o eterno conforme a sua vontade e não conforme a nossa própria vontade. Porque se for assim, meus irmãos, a gente querer só obedecer ao eterno em algumas nuances, alguns momentos, a gente não vai ter confiança nele. E observa um detalhe: a humildade do eterno. Ele se faz conhecer nas coisas mínimas, não nas coisas mais grandiosas. Quando o Eterno foi se dar a conhecer a Moshe, a Moisés, ele se fez através de quê? De um arbusto cheio de espinhos. Ele não fez numa árvore frondosa, numa coisa maravilhosa, não. Quando o povo de Israel foi passar pela prova, ele passou em meio a um lago chamado Mar de Juncos, ou seja, junco só dá em água doce. Então não era um grande oceano, ele fez numa lagoa, num lago grande. Quem já foi aqui no sítio lá, aqui no Curado, já viu que tem um lago ali, já viu que aquele lago é grande, né? Porém, ele não é como o mar, né? Isso. Mas aquele lago ali tem a capacidade de engolir exércitos inteiros. Mas é algo simples, pequeno, não é tão grande como o mar. E o Eterno escolheu um lago como esse para poder fazer o povo de Israel passar por ele e o exército do Egito ser engolido por algo singelo e humilde. Então, as coisas mais simples o Eterno usa como exemplo. E o seu filho amado Yeshua não fica longe disso, não fica atrás disso, porque olha como ele ensina através de um grão de mostarda. A nossa fé, Yeshua diz que não precisa ser uma fé gigante, não. A fé que nós precisamos para que tudo se venha a acontecer na nossa vida é algo mínimo. A gente só precisa ter uma confiança desse tamanho. Imagine se a gente tivesse uma confiança enorme. Então, a humildade se dá até nisso, no ensinamento do Eterno. Que a gente, para ter a confiança no Eterno, ele não está num local inacessível. Pelo contrário, ele diz, Yeshua nos ensina, que se nós tivermos a confiança, a fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós já estaremos fazendo a vontade do Eterno. Então, só nisso a gente já vê o tamanho do amor do Eterno. Ele não tem uma exigência muito grande. Então, o grão de mostarda, meus irmãos, ele é extraído de uma plantinha dessa aqui, rasteira, tá vendo? Tá vendo que o homem está se abaixando aqui para poder tocar nela. Então, ela é como se fosse uma erva daninha, né? Só que ela tem o seu grãozinho ali, que ele é espremido e se torna uma especiaria de sabor assim muito marcante, né? Algo muito apetitoso até, né? Quem sabe fazer, faz receitas maravilhosas aí com a mostarda, né? Então, uma das coisas que a gente vai aprender são as parábolas de Yeshua, e ele cita várias parábolas com o grão de mostarda. E ele cita essas parábolas em exemplos diferentes. A gente vai analisar três aqui. Nessas três parábolas, uma delas a gente vai entender como funciona o reino dos céus. Na outra,
o nosso relacionamento com o próximo e também a gente vai aprender no nosso relacionamento pessoal. Ou seja, a gente vai aprender com o grão de mostarda, com essa coisa humilde e singela, algo muito profundo das Escrituras. Então, a gente encontra nessas parábolas coisas muito interessantes. E muitas vezes a gente não vê explicações sobre esse grão de mostarda. Por quê? E as parábolas, elas servem justamente para trazer uma impressão impactante a quem está ali recebendo aquela parábola. A parábola ela é feita justamente para trazer histórias que não têm tanto sentido, que não tem tanta, como é que eu posso dizer? As pessoas não vão ter uma compreensão tão fácil, elas vão ter que botar a cabeça para funcionar e vão trazer como se fosse caricatura, né? A caricatura não é, a pessoa não vai fazer uma caricatura do meu rosto aqui. Ela faz sempre com traços exagerados. Meu nariz ela faz já é grande, né? Vai fazer maior. A minha bochecha que já é grande vai fazer maior ainda. Os olhos, se for pequenininho, vai fazer bem pequenininho. Por quê? Porque quando a pessoa vê aquela caricatura, ele vai entender que houve um exagero muito grande e aí causa um impacto. E Yeshua faz exatamente isso. Vocês acabaram de ver aí o grão de mostarda aqui. Olha como a planta é rasteirinha. Em uma das parábolas, Yeshua chega a dizer que ele é como uma árvore, ele se torna depois uma árvore enorme, onde as aves dos céus se aninham, criam ninhos nos seus ramos. Agora, onde uma planta relva, uma relva baixinha dessa aqui vai se tornar uma árvore gigante, onde as aves do céu se aninham em seus ramos. É porque, qual é o tema do nosso estudo, que a gente está começando a, a estudar aqui, mudando a nossa estrutura. Porque esse grão vai ser modificado, dependendo do tamanho da tua confiança, da tua fé. Esse grão que pequeno, onde não vai ter grandes expectativas de vida, esse grão que um grão de mostarda, uma planta dessa, vai durar muito pouco, porque com qualquer intempérie, né, muito sol e pouca água, ela já morre. Mas uma árvore ela tem raízes profundas que têm resistência, que duram grandes tempestades ou grandes secas, e mesmo assim elas continuam produzindo. Então, a mudança da estrutura desse grão de mostarda, ela vai deixar de ser só uma relva passageira e se tornará em algo magnânimo, algo perfeito, algo enorme, onde, além de tudo, trará alimentação para as aves que se aninham em seus ramos. Então é necessário todos nós entendermos isso, que essa árvore que se tornou aqui está o grão de mostarda, ó, a altura deles, mas olha o tamanho da árvore que Yeshua diz que ele vai se tornar. Algo enorme, algo transcendente, algo que mudou a sua estrutura conforme a vontade do Eterno. Então, no livro de Mateus, Matitiarro, capítulo 13, versículo 31, diz: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou em seu campo. Então, veja, o grão de mostarda, vocês viram o tamanho do grão de mostarda? Deixa eu botar aqui. Pronto, ele aqui. Olha o tamanho do grão de mostarda. Então, Yeshua não está falando de vários grãos de mostarda. Ele está falando que o homem pegou um grãozinho desse, um grão de mostarda. Ele fez um buraco, colocou ali, agou aquele grãozinho e esperou que esse grão de mostarda não se tornasse apenas mais uma das ervas daninhas, ele se tornasse uma árvore deste tamanho aqui. E assim no reino dos céus, ele é algo pequeno neste mundo, algo que muitos não dão valor, ninguém vai estar prestando atenção e dando valor a um grãozinho de mostarda. Mas que o homem pegou aquele grão, teve tanta confiança, semeou em seu campo. O que é semear? Ele vai preparar toda a terra, vai tirar as pedras do campo, ele vai tirar as ervas daninhas, ele vai abrir o buraco, colocar o grãozinho lá, fechar, botar água e cuidar todos os dias para que
uma ave do céu não venha e coma aquele grão. Ele vai cuidar para que não haja pedra embaixo, para que aquele grão possa crescer. Ele vai cuidar para que não haja espinhos para sufocá-lo, para que assim esse grão possa florescer e, quem sabe, se tornar uma árvore gigante, algo que transcende a sua natureza. E é assim o reino dos céus para aqueles que nele confiam. Versículo 32 diz: qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas? Evidentemente que o grão de mostarda não é a maior das plantas. É por isso que eu digo que a parábola é uma grande analogia para que as pessoas possam criar naquilo na mente e pensar bem sobre aquilo ali. Porque o grão de mostarda é uma planta rasteira. E faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham em seus ramos. E Yeshua não usou exemplo de, por exemplo, de palmeiras, né, enormes, das árvores de acácia do Líbano. Yeshua aprende com o Eterno a ser humilde. Então ele usa algo humilde, um grão de mostarda, para dar o ensinamento de que é necessário a gente ter cuidado, ter zelo sobre as coisas do Eterno. Então isso, essa fé tão pequena que a gente tem que ter no reino do Eterno, por isso que eu digo, são três parábolas que Yeshua vai falar, falando sobre três momentos diferentes. Aqui ele está falando que esse grão de mostarda é semelhante ao reino dos céus. Então, nossa relação para com o eterno deve ser termos fé nele, mesmo que pequena, porém, e humilde, né, também. Porém, a gente pode obter grandes resultados se nós cultivarmos essa fé, mesmo que pequena. No livro de Mateus ainda, Matitiarro, capítulo 17 agora, a gente estava no capítulo 13, vamos para o 17, versículo 14, novamente Yeshua vai e traz um exemplo sobre o grão de mostarda. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Então Yeshua vai até as multidões perseguem Yeshua para trazer curas, para trazer ensinamentos e, principalmente, né, Yeshua como mestre da Torá, trazer para eles uma calmaria, né, uma tranquilidade sobre as suas vidas. E esse homem já não tinha mais jeito, procurou os discípulos de Yeshua, que não conseguiram curar esse filho dele, né? Que estava se atirando no fogo, se jogando na água. Então, que desespero dessa família, né? Yeshua respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando sofrerei? Trazei-mo aqui. Ou seja, Yeshua faz uma crítica a quem? Aos seus discípulos que não tiveram autoridade, que ele havia já colocado sobre eles. Está lá em Mateus ainda capítulo 10, onde ele os enviou, né, com autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. E dessa vez aí, esses discípulos não conseguiram expulsar esse demônio desse filho dele. E Yeshua faz uma crítica aos seus discípulos, e olha o que ele usa de exemplo. Então seus discípulos, aproximando de Yeshua, de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Yeshua disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então aqui Yeshua está usando esse exemplo do grão de mostarda, do tamanho da nossa fé, não mais para com o reino dos céus, a nossa confiança que há uma vida eterna, a esperança que a gente tem de estarmos com o eterno. Agora, esse exemplo do grão de mostarda, dessa fé pequena que a gente tem que ter no eterno, ela pode ser usada em prol de quem? Do nosso próximo. Porque a fé que Yeshua tinha no eterno, que era enorme, evidentemente, mas ele disse que se os seus discípulos tivessem uma fé tão pequena, eles poderiam ter ajudado esse homem e ter libertado ele do seu sofrimento.
Então, o que é que isso nos ensina? Que se nós tivermos confiança no eterno, fé no eterno, a gente não só vai ter a esperança da vida eterna, a gente também vai poder auxiliar o nosso próximo, ajudá-lo ele em suas necessidades, em tudo aquilo que está faltando para o nosso próximo. A gente vai ter amor, a gente vai ter compreensão, a gente vai auxiliar as pessoas em suas dificuldades. Só ligar aqui. Então, jamais a gente vai deixar pessoas que estão à nossa volta passando por dificuldades, porque a nossa fé que a gente tem no eterno vai nos fazer transcender até coisas que são é, as coisas da natureza. Por exemplo, um homem que estava endemoniado, se atirando no fogo, se atirando na água. Então, a fé dos discípulos poderia ter força para auxiliar esses homens nessa situação. Então é necessário ter confiança também, ter fé no eterno, para que a gente possa auxiliar o nosso próximo. Eu não falo só em expulsar um demônio, eu falo em alimentar alguém que está passando fome. Se você não tem confiança no eterno, não tem fé, você não vai saber dividir o pão. Porque o povo de Israel, através das escrituras, através dos exemplos das escrituras, sempre ensinou que é necessário repartir o pão. É necessário auxiliar o necessitado. Está na Torá, está nos profetas. Eu não lembro qual foi o profeta que foi enviado até uma cidade distante e a mulher foi lá e só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha e deu para ele. Não sei se foi Elisha, Eliseu ou se foi Eliarro, não lembro agora. Isso. Massa, pronto. Então, o profeta Elias, ele foi enviado e a mulher, em vez de fazer aquela comida para ela e para o filho dela, ela fez justamente para o profeta e o profeta disse, o Eterno disse através do profeta que por causa da confiança, veja, a fé dessa mulher foi proveniente a um punhado de farinha e um pouco de azeite. É justamente o exemplo que Yeshua está dando, a fé do grão de mostarda. Ela teve confiança que mesmo com aquele auxílio que ela deu ao profeta, o Eterno foi lá e a recompensou com algo impossível de acontecer, algo transcendente. Mudou, literalmente, os desígnios da natureza, o Eterno, para atender às necessidades daquela mulher. Assim como os discípulos, quando pegaram 5 pães e 2 peixes e deram a Yeshua, e aquelas pessoas, multidões que estavam ali à volta de Yeshua com fome, Yeshua teve confiança que ele poderia alimentar aquelas pessoas só com aqueles 5 pães e 2 peixes. Por quê? Se a pessoa tiver fé conforme do tamanho de um grão de mostarda, ele poderá mudar as estruturas da natureza. Como Yeshua disse, né? Se vocês tivessem fé, vocês poderiam dizer a uma montanha: sai daqui e vai para ali. Ou seja, a montanha iria se mover do local. Então imagine uma montanha sair do lugar. Como é que foi a prova que ele pôde fazer isso? Porque ele tinha fé. Yeshua andou sobre as águas. Yeshua, como eu disse, multiplicou os pães. Ele disse a uma tempestade: acalma-te, ela se acalmou. Ele, ele vivia isso, ele tinha essa confiança no eterno e ele sabia que era possível. Então, todos nós, em nossas práticas diárias, meus irmãos, a gente deve ter a nossa fé aumentada no eterno. Saber que para ele nada é impossível. Evidentemente que o possível está com a gente. A gente tem que fazer o nosso possível. Porém, nunca exista. Olha, eu estou tentando fazer e não estou conseguindo. É aí que o eterno vai entrar. É aí que ele vai fazer. É aí que ele vai agir na tua vida. Então não é necessário você ficar preocupado. Porque se você ficar preocupado, a primeira parábola que Yeshua disse agora aí, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, você não está tendo essa fé. Porque se você sabe que você vai fazer a sua parte, e se não der certo, você tem ainda o reino dos céus, você tem tudo que o Eterno pode te prover. Então a gente tem que viver uma vida de alegria. Por isso que os apóstolos, meus irmãos, mesmo em momento de angústia, eles cantavam louvores e salmos ao Eterno, eles louvavam ao Eterno. E Yeshua, no seu momento de angústia, ele orou por seus inimigos, porque ele sabia que o reino do Eterno transcende esse mundo. Então, esse exemplo agora. Agora é para a gente, para nós.
porém esse exemplo é em meio a situações adversas. Observe. Em Lucas capítulo 17, versículo 3 diz: olhai por vós mesmos. Agora é para nós, não é isso? Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Preste atenção. E se de 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vai ter contigo, vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Ou seja, por que eles pediram isso? Para que eles pudessem ter fé para poder fazer isso aqui, ó. Se alguém errar contra você 7 vezes, você 7 vezes perdoar em um dia. Porque você precisa ter muita fé no eterno para poder aceitar ou ajudar ou liberar perdão para alguém que está errando com você todas as vezes no dia. Enquanto tem muitas pessoas, meus irmãos, que por alguém ter feito algum mal algum dia, não falo no mesmo dia. Yeshua está sendo radical aí, falando todos os dias. Mas tem gente que não consegue perdoar alguém que fez mal, mesmo pedindo perdão, depois de vários anos. Ainda continua tendo rancor e ódio no coração. Então, isso é transcender a sua fé. É você justamente viver uma vida de arrependimento em Techuvá. Não é só. A Techuvá não é de boca para fora mesmo. É necessário que você possa mudar a sua estrutura, a sua forma de enxergar o mundo. Por isso que os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? É necessário ter muita fé para poder perdoar alguém que te fez mal contra ti 7 vezes num dia. Então, novamente, pela terceira vez, em 3 exemplos diferentes, Yeshua disse que essa fé não precisa ser grande, não precisa ser algo descomunal, algo fora dos padrões. Yeshua diz que a sua fé precisa ser. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraigai-vos daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ele diria para uma amoreira, né? Ele estava olhando para um pé de amora: ó, arranca-se daqui, ou seja, a árvore se arrancar do chão, sair caminhando, ir até o mar e se plantar lá, e ela continuaria viva e dando fruto. Veja, por causa do tamanho de uma fé pequena. Então é necessário que a gente coloque em prática mesmo esse ato de fé, que para a gente, nossa concepção é algo gigante. E Yeshua diz que não é necessário tudo isso. Que o ser humano pode sim obedecer à vontade do Eterno, mesmo tendo uma fé pequena. Então, transcender, meus irmãos, a nossa vida, mudar a nossa estrutura. Às vezes a gente pensa que é algo literal, como o próprio Nicodemos aqui que está pensando, um homem já de idade, um membro do Sinédrio, ou seja, um dos 70 juízes de Israel na época de Yeshua, um homem já de experiência, se senta com um mestre de 30 anos de idade, vindo da Galiléia, alguém que, segundo os olhos do povo de Jerusalém, não seria um nada, seria. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O pessoal, quando a gente vem lá do sul, né, daqui do Nordeste vai para o sul, o pessoal do Sul olha para o povo do Nordeste, muitas vezes, não estou dizendo todos, com um ar um pouco preconceituoso, achando que não vai haver consciência nem sabedoria naquele ser humano que está vindo do Nordeste para São Paulo, para o Sul, né? Mas não sabe ele que aquela cidade foi construída por bons homens e boas mulheres que saíram daqui do Nordeste para poder lutar, são pessoas guerreiras. Do mesmo jeito, Yeshua, ele quando saía do seu, como se fosse o interior, né? Saía do norte de Israel e vinha para o sul para as festividades, aquelas pessoas ali de Jerusalém, que eram a capital, né? Eles não reconheciam a autoridade em pessoas que vinham dessas regiões. E a gente vê um mestre procurando à noite Yeshua, sentado, já com sua vida consolidada, e Yeshua dá uma mensagem justamente para ele.
uma mensagem que faria mudar toda a vida dele. Mudaria totalmente a estrutura desse homem. E olha que mensagem, deixa eu só colocar aqui mais clara aqui o, a imagem aqui, só um minutinho. Pronto. No livro de Yohanan, de João, no capítulo 3, versículo 1, diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nacdimon, Nicodemos, príncipe dos Yehudim. Ou seja, ele era um dos chefes, né? Um dos cabeças, um nascir, né? Este foi ter com Yeshua e disse-lhe, à noite, perdão. Esse foi ter à noite, de noite, com Yeshua. Por que ele foi de noite? Ele foi escondido. E disse-lhe, Rabi, meus irmãos, é um termo para mestre. Bem sabemos que és mestre, olha o que ele diz, né? Vindo de Elohim, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu fazes, se Elohim não for com ele. E Yeshua respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Elohim. Que mensagem para abalar as estruturas de qualquer um, meus irmãos. Porque, segundo esse contexto, e o que é que Yeshua está falando para esse homem? Que é necessário ele mudar a sua concepção de vida, mudar a sua estrutura, alterar, sair da raiz dele, uma mudança interna tão forte que seria necessário ele nascer novamente. Agora, para quem ele está dizendo isso? Para um dos 70 homens mais importantes da fé judaica no primeiro século. Ou seja, que essa mudança de estrutura não está apenas reservada para o baixo clero da sociedade, mas até os maiores homens que tinham na sociedade naquela época. Inclusive, ele seria necessário que ele nascesse de novo. Mas o que é nascer de novo, meus irmãos? O que é mudar essa estrutura? Alguém que já é velho nascer de novo. É quando você se curva, se molda à vontade do Eterno. Você tem humildade para reconhecer que, mesmo velho, você está no caminho errado. Mesmo na idade avançada. Só que Nicodemos ele não entendeu essa mudança. Ele achava que era uma mudança física, não interna, né? No seu modo de pensar. Então, um exemplo. Abraão, ele nasceu novamente. Com 75 anos de idade, o Eterno deu a Abraão a oportunidade de ter uma nova vida. Então, esse é o vento do Eterno. Em hebraico é Ruach HaKodesh, mover de santidade, que as traduções trazem como Espírito Santo. O Ruach, mover, espírito, que é traduzido como espírito, Ruach em hebraico é a palavra vento. O que é que o vento faz? Quando o vento bate em estruturas rígidas, ele não acontece nada, meus irmãos. Essa estrutura rígida permanece firme. Porém, se for um vendaval, aqueles tempestades que dá de 300 km por hora, derruba tudo. Só que o Eterno não quer uma estrutura derrubada. Ele quer uma estrutura que se mova conforme o seu vento. Então ele quer algo maleável, flexível. Por isso que os textos dizem, né? Vocês têm dura cerviz. Quando é que o povo tinha dura cerviz? É com alguém que tem um pescoço duro. Ou seja, que esse vento está batendo e ele não está se moldando, não está se virando conforme o Eterno está mandando. O Eterno quer que a gente tenha um pescoço mole. Quando o vento dele bater, a gente se vire conforme a sua vontade. Versículo 4 diz: disse Nicodemos, pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou seja, ele pensou que era algo físico. Que ele teria que novamente, para nascer de novo, ele teria que voltar para a barriga da sua mãe. Ele jamais imaginou que Yeshua estava dizendo que ele precisava se arrepender dos seus pecados e aprender com ele. Aprender com Yeshua.
a se mover conforme o vento do Eterno. Aí Yeshua vai responder a ele sobre essa questão do vento, sobre o mover do Eterno. E Yeshua respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, ele não se banhar no banho de purificação, que representava, eu vou dar um ensinamento rapidinho para vocês aqui. Quando alguém se batizava no primeiro século, sob a autoridade de um mestre, era um sinal de que aquele mestre iria ser um novo tutor daquele homem para ensinar sobre a Torá. Então, quando o pessoal estava se batizando com João Batista e Yohanan Hamatbil, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam assumindo a autoridade de João Batista como seu professor. Quando Yeshua vai até João Batista e diz: Olha, faze isso para cumprir toda a justiça, era justamente Yeshua dizendo que o professor dele seria, aos olhos dos homens, João Batista. Só que João Batista disse: Mas Senhor, não é tu que precisa ser batizado por mim, eu que tenho que ser batizado por ti. Só que Yeshua era mais novo que João Batista 6 meses. E ele precisava ter um mestre para ter autoridade para ser chamado de rabino. Rabi, né, de mestre. Por isso ele realiza a imersão com Yohanan, para cumprir a justiça dos homens. Ele achava válido alguém ter, se batizar, nascer de novo, é uma ilustração de nascer de novo. Por quê? O ser humano, quando sai da barriga da mãe, quando estoura a bolsa, estoura o quê? A bolsa de água. Então, esse nascimento é como se ele tivesse saído das águas. Então, o ser humano, Yeshua acha que esse simbolismo do nascimento de novo, ou seja, você tomar um banho, e quando você nasce, ressurge desse banho de purificação, que é a primeira pessoa que você vê, o seu mestre. Ou seja, seria o seu pai ou a sua mãe. Por isso que no parto, quando você vai ver, os pais estão ali sempre presentes, né? Sempre a levar o menino para o pai e para a mãe. Então, você aprenderia desse pai, desse mestre. Então, Yeshua está dizendo que esse homem, já idoso, um homem que já era um príncipe de Israel, um dos 70 mais sábios de Israel, precisava tomar um banho de purificação e aprender dele, que tinha 30 anos de idade, da Galileia e não tinha tanta alma. Por isso que ele ficou sem entender como eu vou nascer de novo. Ele não jamais imaginou que ele precisaria aprender de Yeshua. Água e do Espírito, do Ruach, do mover do Eterno. Não pode entrar no reino de Elohim. Aí no versículo 6 diz: O que é nascido da carne é carne. O que é carne, meus irmãos? As nossas vontades, a nossa forma de viver cotidiana. A gente não está mudando a nossa estrutura. Quando a gente vive na carne, ou seja, sem se moldar conforme a vontade do Eterno, não estamos mudando a nossa estrutura. Por isso que ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do mover do Eterno é espírito. Não te vires ter dito, é necessário nascer de novo. Ou seja, ele está dizendo, não ache necessário, não fique maravilhado nem sem entender que você precisa nascer de novo. Você precisa tomar um banho de purificação. Você precisa escutar o vento do Eterno. Se moldar, se mover conforme a vontade do Eterno. Aí no versículo 8 diz: O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do mover do Espírito do Eterno. Salmo 51:10. Olha o que o rei Davi diz: Cria em mim, ó Elohim, um coração puro, e renova para mim um espírito reto. No versículo 11 diz: Não me lances fora da tua esperança, não retires de mim o teu Espírito Santo. Teu Ruach HaKodesh. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, todos nós, meus irmãos, se tivermos esse coração puro, que o Eterno cria em nossa vida, através de quê? Do seu Espírito, do seu mover de santidade, seu Espírito de santidade. Quando nós andamos conforme esse Espírito,
nós automaticamente renovamos o nosso coração com um coração puro e reto diante do Eterno. Agora, o que é o Espírito, segundo as Escrituras? A própria palavra do Eterno. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a Torá, a lei, a instrução do Eterno é o quê? É espiritual. Olha para isso, meus irmãos. Cria em mim um coração reto, puro, para que eu ande conforme o teu espírito de santidade. E como é que a gente vai ter o espírito de santidade andando conforme a Torá do Eterno? Porque bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal. Ou seja, quando eu dou espaço em minha forma de vida, no meu dia a dia, as coisas que são concernentes à minha própria vontade, eu estou dando espaço a quem? A carne. Quando eu subjugo as minhas vontades, quando alguém faz um mal para mim, em vez de retribuir com o mal, eu retribuo com o bem, eu estou agindo conforme o Espírito do Eterno. Quando a minha mente me aprisiona, dizendo que minha vida é ruim, que eu não presto, que eu não vou servir, que eu não vou conseguir, eu estou dando voz a quem? Ao espírito da carne. Agora, quando a palavra se faz morada em mim, eu combato contra essas coisas e digo: não, eu vou conseguir. Porque Yeshua disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Ou seja, a gente está lutando contra a nossa carne, está lutando contra a gente. Vendido sobre o pecado. Vamos ler de novo. Porque bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Ou seja, quando eu estou dando vazão à minha carne, eu estou lutando contra essa mudança que tem que haver na minha vida. Porque o que faço não aprovo. Ou seja, quando eu estou agindo na carne, não estou agindo conforme o Espírito do Eterno, nosso próprio pensamento, às vezes, a gente age de uma forma, meus irmãos, a gente age de uma forma, dando espaço à nossa mentalidade carnal, que quando a gente realiza aquele feito, nós depois já nos sentimos pesados. Quando a gente bota a nossa cabeça de noite para dormir, a gente pensa, rapaz, não era para eu ter feito aquilo, era para eu ter refletido mais. Isso é a mentalidade, o Ruach do Eterno, querendo moldar a nossa vida. Pois o que quero, isso eu não faço. Ou seja, fazer a vontade do Eterno, isso eu não faço. Mas o que aborreço é isso que eu faço. Ou seja, o que a gente quer o reino do eterno, é isso? A gente quer a vida eterna, mas é necessário ter um grão de mostarda de fé. Mas isso a gente não faz, a gente não busca. É isso que Paulo está dizendo no versículo 15. Porque o que faço não aprovo. Ou seja, quando eu realizo as obras da carne, eu não aprovo. E o que quero, isso não faço. Ou seja, quando eu quero realizar as obras do eterno, eu não faço. Mas o que aborreço, isso é o que eu faço. E se faço o que não quero, ou seja, quando eu transgrido a Torá, consinto que a Torá, com a Torá que é boa. Ou seja, quando eu realizo as coisas erradas e depois vou refletir, poxa, não era para eu ter feito isso. Eu consinto, eu tenho certeza, a Torá é boa. Por quê? Eu realizei aquilo que não era para eu ter feito. Quando eu refleti, eu vi a burrada que eu fiz e eu sei que o melhor caminho é qual? Qual o melhor caminho que era para eu ter seguido? Era o caminho da Torá. Versículo 17: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. É como o professor Marlon sempre diz, né? Um pecado chama um pecado e um mandamento chama um mandamento. Então, quando você começa a entrar nessa vibe aí, nesse momento de transgressão, vira uma bola de neve. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ou seja, na minha carne não habita bem algum. Mesmo que naquele momento que você vai estar cometendo a transgressão, você não está dando ouvidos à voz do Eterno, e sim à voz da sua carne, você sinta uma breve satisfação. O que é que Paulo está dizendo? Na minha carne não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que é o bem? A Torá, que é boa. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É isso que eu estava dizendo, né? Que um pecado chama outro pecado, um pensamento ruim chama outro pensamento ruim, uma maldade chama outra maldade, uma transgressão chama outra transgressão. Acho então esta Torá em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. A palavra Torá, lei, também pode ser a lei do pecado, a lei da transgressão. Existe a lei do pecado e da morte e a lei da vida. Qual é a lei do pecado e da morte? A lei da carne. Qual é a lei da vida? A Torá. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim. Ou seja, ele está dizendo que tem prazer na do eterno, segundo o homem interior. Porém, mas vejo nos meus membros outra Torá. Olha aqui, ó, outra Torá, outra lei. Qual é a lei contrária à Torá do Eterno, que é boa? Que ele está dizendo que tem prazer na lei do Eterno. E batalha contra a Torá do meu entendimento e me prende debaixo da Torá do pecado que está nos meus membros. Ou seja, a lei do homem, a lei da carne, os desejos, os impulsos da carne lutam contra a lei e a vontade do Eterno. É uma batalha constante. Por isso que a gente precisa transcender isso, a gente precisa mudar a nossa estrutura, ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, sair desse aprisionamento que há na transgressão. Por fim, meus irmãos, temos mais dois slides para a gente finalizar e que haja o comentário dos irmãos se alguém quiser. No livro de Gênesis 32, 24, a gente vê Jacó mudando, transcendendo, saindo daquele homem que tomou algumas atitudes erradas no início da sua vida, que estava ali debaixo da saia da sua mãe, literalmente, debaixo das tendas da sua mãe e do seu pai, que não tinha firmeza, que agia escondido, que se fantasiava do seu próprio irmão, que fugiu, que correu temendo, que aceitava qualquer coisa, que não lutava é, daquela de uma maneira incisiva por seus direitos. A gente viu ela ali debaixo da casa do seu sogro ali, muito, como é que eu posso dizer, cabisbaixo, né, sem impor aquilo que era direito dele. Ele chega a dizer que seu sogro mudou o seu salário 10 vezes. E a gente vê Yaakov tomando uma atitude que mudou até o seu nome. Veja, no livro de Gênesis 32, 24 diz: Yaakov, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Yaakov, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém, ele disse: Quem disse, né? O anjo disse para Yaakov, né? Deixa-me ir, porque já a alva já subiu. Porém, ele disse, porém, Yaakov disse, né? Não te deixarei ir se não me abençoares. Então, Yaakov estava lutando contra o anjo do Eterno a noite todinha. Então, que esse anjo disse: Rapaz, esse cara não desiste. Ele está lutando por sua bênção. Ele não está mais aceitando qualquer coisa. Ele não está mais é, dependente da autoridade de outras pessoas. Então, que ele, sem desistir disso, ele tem que deslocar ali a coxa de Yaakov. E no texto em hebraico, eu vou até abordar isso na porção dessa semana, em sequências equidistantes aparece o nome Rafael, um dos mensageiros do Eterno, e essa palavra Rafael, Rafa é justamente cura, El, o Eterno, né? A cura do Eterno. Então, o anjo mensageiro, né, que geralmente traz mensagem de curas do Eterno, trouxe justamente o oposto para poder se libertar de Yaakov, né? Ele trouxe uma lesão ali para Yaakov,
Porém, esse ferimento, na realidade, é uma cura de um mal interior de Jacó, que justamente ele estava lutando para alcançar a sua bênção. E no versículo 27 e 28 diz: E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutastes com Elohim e com os homens, e prevaleceste. Então a mudança do nome de Jacó, a mudança da natureza de Jacó, que esse nome aqui, Yaakov, quer dizer, e o Yud, né? É mão, em hebraico, representa a mão. Akev, o restante do nome de Yaakov é calcanhar, a mão no calcanhar. Por que ele recebeu esse nome? Porque quando ele era gêmeo com seu irmão, e seu irmão saiu primeiro, e do útero de sua mãe, a parteira viu, saindo a mão de Yaakov pegando no pé do seu irmão, ou seja, a mão no calcanhar. Por isso botou o nome dele, a mão no calcanhar. E essa mão no calcanhar, o calcanhar representa oportunidades em hebraico também. Essa palavra representa oportunidades. Então, a mão nas oportunidades. Agora, o nome de Yaakov não vai ser aquele que se aproveita das oportunidades. Como ele se aproveitou da oportunidade de vender um cozido para o seu irmão por um prato de lentilhas, a sua primogenitura, né, perdão. Ele se aproveitou da oportunidade que a sua mãe disse, né, para receber a bênção que era prometida a seu irmão. Ele se aproveitou da oportunidade de se casar com seus esposos por conta do seu trabalho. Ele se agarrava às oportunidades, então ele levou muito a sério o seu nome. Agora não, agora ele não vai ser mais esse que vai buscar somente as oportunidades. Agora ele vai agir como alguém que não está mais no chão, mas sim que está regendo o povo do Eterno. Porque esse nome Israel, ele é composto por três partes, né? É como se fosse um acrônimo também, né? Então, esse Yud aqui também representa de novo a mão, certo? O Shim e o Resh formam a palavra Sar, Yud. Então, nós temos o Shim, o Resh, e nós temos o Aleph, certo? O Aleph não é bem assim, faz tempo que eu não desenho o hebraico, é assim. E nós temos o Lamed. Então, a mão, Sar do príncipe, El do eterno. Então, tudo isso agora é o nome de Jacob. Agora não é a mão do calcanhar. Ele é a mão do príncipe do eterno. Ele é o representante do eterno, o povo representante do eterno aqui na terra. Por fim, no livro de Matitiarmo, no capítulo 26, 38, como a gente pode aumentar esse grão de mostarda? Através da oração. O nosso próprio mestre ensina isso. E essa oração, na maioria das vezes, é preciso que nós estejamos juntos nisso, cada um fortalecendo o outro. Então, no livro de Mateus, capítulo 26, 38, diz: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então, se Yeshua, meus irmãos, o dono de tudo, o Filho do Eterno, o nosso Mestre, ele abre o coração e diz: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Quem dirá nós, meus irmãos, como a gente não vai passar por momentos de dificuldades, de tristeza, de angústia. Mas a gente sabe que se a gente tiver a fé no grão de mostarda, nós vamos transcender tudo isso, nós vamos passar por cima disso, nós vamos conseguir vencer. E Yeshua disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Versículo 39 e 40 diz: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso aqui é aquele texto que a gente estava vendo agora de Paulo. Que a vontade de Yeshua não era morrer naquele momento.
Mas ele já sabia que o Eterno já havia preparado isso para ele. Porque se ele continuasse perseverando na sua fé, ele teria acesso àquela primeira parábola que ele mesmo ensinou sobre que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Se ele continuasse tendo fé no Eterno, confiança no Eterno, ele iria transcender até a morte. Porque quando a gente subnega os nossos desejos, a nossa vontade, para satisfazer a vontade do Eterno, nós estamos tendo acesso a essa fé que irá mudar a nossa vida. Nós seremos novas criaturas. Versículo 40 diz: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Kefa: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Então, isso aqui demonstra, meus irmãos, que a gente deve orar ao Eterno, devemos ter pessoas para estar ao nosso lado nos ajudando, tudinho. Porém, na hora do vamos ver, na hora do bicho pegar, quando a aprovação chegar para você aí, o pessoal vai estar como? Teus amigos, teus familiares, vão estar dormindo, meus irmãos. Yaakov, nessa luta com o anjo, Yaakov foi deixado só. Ele estava sozinho, ele estava com centenas de pessoas. Porém, Jacob foi deixado só. Bom a gente ter amigos, familiares, pessoas próximas a gente, mas na hora do vamos ver, é você e você. Você e o Eterno. Ele é que vai te dar a redenção. Versículo 41 e 42. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, que a gente nos momentos de tentação, de angústia, quando a gente tiver com medo, como Yeshua estava aqui, ó, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. O que é que ele está pedindo para que a gente faça? Vigiai e orai. Cadê nós aqui? Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. E indo a segunda vez orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Agora note que Yeshua diz, no início ele começa pedindo ao Eterno que, se possível, fizesse. Não houve resposta do Eterno. Então ele diz, Senhor, se este cálice não pode passar de mim, ou seja, essa morte, né, que ele iria ter, que faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Então, quando a gente se decepcionar, meus irmãos, com algum irmão, com alguém que a gente acha que está ao nosso lado, que no momento que a gente mais precisa, nos deixa na mão, não se entristeça mais ainda, não deixe o seu caminho, não esmoreça, faça como Yeshua. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, que a gente possa ter a nossa fé aumentada, o nosso caminho seja cheio da graça do Eterno, do seu amor, e que a nossa fé não precisa ser o mundo todo, não, viu? Basta ser o tamanho de um grão de mostarda, que para o Eterno tá bom demais. Ela não se compra, ela não se vende. Ela se conquista através do amor ao Eterno. Então esse foi o nosso estudo de hoje, viu? Fica aberto aí para os irmãos os comentários sobre, se vocês quiserem, sobre o estudo, tá bom?
Obrigado, eu te agradeço. Que o Eterno te abençoe, viu?